pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a média aritmética. Vamos lá. Uma ideia muito importante na matemática é a ideia de média. Uma média de uma lista de números é um valor que pode substituir todos os elementos da lista sem alterar uma certa característica da lista. Se essa característica é a soma dos elementos da lista, ocorre a média aritmética, que é a mais simples de todas as médias. Ela pode ser simples, onde todos os valores possuem a mesma importância, ou ponderada, quando considera pesos diferentes aos dados. A média aritmética simples é um conjunto de dados e é obtida somando todos os valores e dividindo o resultado encontrado pelo número de dados desse conjunto. É muito utilizada a estatística como uma medida de tendência central. Então, vamos ver como que funciona aqui para a gente trabalhar com a média aritmética. Esse tipo de média nos mostra um valor mais real de uma lista quando os valores são relativamente uniformes. Ou seja, quando os valores forem mais homogêneos, ela vai nos dar uma noção mais real dos valores dessa lista. O valor reproduzido por essa média é bem sensível aos dados. Nem sempre fornece os resultados mais adequados, pois seus dados possuem a mesma importância, ou seja, o peso na lista. Então, para a gente calcular a média aritmética de uma lista de valores, a gente vai usar essa fórmulazinha aqui. A média aritmética que a gente vai chamar de x barra vai ser a soma de todos os elementos da lista dividido pelo total de elementos. Então, se eu tiver uma lista com x1, x2, x3, x4, xn valores, eu vou somar todos esses valores e vou dividir por n, que são n valores nessa lista. Ok? Então, essa aqui é a formulazinha que a gente vai usar para a média aritmética simples. E aqui estão representados, por exemplo, x barra representa a média aritmética simples, x1, x2, xn, os valores dos dados, e n é o número de dados. Bom, vamos lá. Isso aí foi um exercício que caiu no Enem, que envolvia a média aritmética. Vamos ver como proceder na resolução desse exercício. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos três últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, aqui a gente tem uma de alfinetes, uma de balas, uma de chocolates, uma de pizzaria, uma de tecelagem. E aqui a gente tem o faturamento, a receita bruta delas, né, em 2009, 10 e 11. Bom, o investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela, mas para isso ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 a 2011, e escolhe as duas com a maior média anual. As empresas que esse investidor escolhe comprar são. Então, para resolver esse problema, nós precisamos determinar a média aritmética da receita bruta anual dos últimos 3 anos de cada uma dessas empresas. Então, tentem fazer esse exercício e assim que resolver ele, voltem aqui para conferir se conseguiu fazer ele corretamente, beleza? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Então, eu vou calcular a média na empresa de alfinetes, na de balas, na de chocolates, na pizzaria, na de tecelagem. Então, eu vou pegar aqueles valores lá na tabela de alfinetes, que eram 200, 220 e 240, e vou fazer a média aritmética desses valores. Fazendo a média aritmética desses 3 valores, a soma aqui vai dar 660, dividido por 3 vai dar 220. Vou fazer a mesma coisa na de balas.
aqui eu vou pegar esses três valores, vou somar os três, ou dividir por 3 e vou obter 210. E vou agir da mesma forma na de chocolates, na pizzaria e na de tecelagem, obtendo as médias 225, 230 e 205. Então, repare aqui que eu obtive as 5 médias para cada uma das empresas. As duas empresas que apresentaram as maiores médias aqui foram essa aqui de 230, que foi a pizzaria, e essa aqui de 225, que foi a de chocolate. Então, com base na escolha que o investidor ia fazer para comprar as empresas, então ele vai comprar, nesse caso, a empresa Pizzaria Y e a Chocolates X, pois ambas representaram a maior média anual dos últimos 3 anos. Beleza? Então, prosseguindo aqui. Já a média ponderada, ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois, encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Então, matematicamente, é isso aqui. A gente vai representar a média ponderada também por x barra. Aqui são a lista de valores, x1, x2, x3 até xn. Então, tem xn valores dados. Para cada um desses xi, x1 tem o peso P1, x2 tem o peso P2, o xn tem o peso Pn. Então, a gente vai fazer o seguinte, o nosso numerador vai ser determinado fazendo x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 mais até xn vezes Pn. E a divisão aqui vai ser pela soma de pesos, P1 mais P2 até Pn. Então, essa aqui vai ser a formulazinha que nós usaremos para o cálculo da média ponderada. Então, outro exercício aí, também baseado nas questões do Enem, ele diz o seguinte: ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais de Química e Física, considerando, respectivamente, os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Então, a gente tem aqui Química, o candidato 1 obteve 20, em Física 23. Química, o candidato 2 teve, você não sabe ainda a nota dele, X, e Física 25. E o candidato 3, Química 21, Física 18. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer essa competição é. Então, tentem fazer essa questão aí. Assim que terminar de resolver ela, volte aqui para conferir se fez ela certinha, ok? Então, o candidato 1, voltando no candidato 1 aqui, ele obteve nota 20 em Química e 23 em Física, com pesos 4 e 6. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar 20 vezes 4, que era o peso referente à matéria de Química, e 6 era o peso referente à matéria de Física. Então, 20 vezes 4 mais 23 vezes 6. Dividido por 10, que é a soma dos pesos. 4 mais 6, 10. Fazendo os cálculos aqui, 20 vezes 4, 80. 23 vezes 6, 138. Somando esses resultados aqui, vai dar 218. Dividido por 10, 21,8. Como a média vai ser, as notas serão sempre inteiras, a gente vai arredondar esse 21,8 para 22. Então, a nota do candidato 1 ficou 22.
Vamos ver a nota do candidato 3. Repare que o candidato 3 tirou 21 em Química e 18 em Física. Então, a gente vai fazer 21 vezes 4, 18 vezes 6, dividido por 10, que é a soma dos pesos. Fazendo as contas aqui, ó, 21 vezes 4, 84, 18 vezes 6, 108. Somando-se aqui esses valores, vamos obter 192. Dividido por 10, 19,2. Como a nota é sempre um número inteiro, vamos arredondar para o inteiro mais próximo, e o inteiro mais próximo aqui é 19. Então, o candidato 3 ficou com nota 19. Repare que o candidato 1 já está na frente do candidato 3. Então, o candidato 2 precisa ter uma nota superior a 22. Então, a gente vai pegar aqui ó, a nota do candidato 2, que era X em Química e 25 em Física, e vamos fazer a média dela. X vezes 4 mais 25 vezes 6, dividido pela soma dos pesos, que é 10, tem que ser maior do que 22. Se for menor que 22, o candidato 1 fica com a maior nota. Fazendo as contas aqui, ó, 4 vezes x, 4x, x vezes 4, 4x, 25 vezes 6, 150. Isso aqui é maior que 220. Multiplicando aqui os dois lados da desigualdade por 10, a gente fica com 220 do lado de cá, simplificamos no primeiro membro o 10 com 10. E aqui a gente resolve essa inequação aqui, ó, do primeiro grau. Resolvendo essa desigualdade aqui, a gente subtrai 150 aqui dos dois lados, ó. Então fica no primeiro membro 4x, no segundo membro fica 220 menos 150, que dá 70. Aí a gente resolve essa desigualdade aqui multiplicando ambos os lados dela por 1/4, assim a gente não troca o sentido dela. 4x vezes 1/4, vai simplificar o 4, sobra x. E aqui 70 vezes 1/4 vai dar 70 quartos. Dividindo 70 por 4 vai dar 17,5. Bom, como as notas são sempre números inteiros, a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição então a nota vai ser um número inteiro. Então ele precisa obter uma nota aqui superior a 17,5. Então a nota que o candidato 2 deverá obter é de 18 na prova de Química. Assim, a resposta correta é a letra A. Ok, pessoal? Então é isso. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima.